né? E se a pessoa não tiver esse planejamento, tiver esse detalhe, ela vai percebendo que o dinheiro dela tem cada vez menos poder de compra, ela vai se endividando e não vai saber o porquê. Cara, faça um bom controle financeiro. Olhe bem para os seus gastos. Você vai perceber que tem coisas ali que fatalmente você não precise. Eu quero comprar um relógio, um tênis, seja lá o que for. Espera 30 dias. Durante esses 30 dias você vai refletir. Eu preciso mesmo. E se você tem dinheiro também para comprar aquilo ali, como que você vai fazer essa compra? Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Refatorando. Já falar um tema super importante, CLT ou PJ, finanças para desenvolvedores. Bora que esse assunto vai dar o que falar. Está aqui com o Paulo Carvalho, carioca, casado, 41 anos, arquiteto de software, formação em Big Data e Inteligência Artificial, passou por empresas como Wilson Sons, Fresenius, atualmente na arte, atuando como Product Manager. E é cofundador do Além de Contas, @Além de Contas. Sugiro vocês darem uma olhada lá. Uma plataforma de educação financeira com mais de 20 mil seguidores. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado por essa participação. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Legal. Tamo aí. Vamos conversar bastante. Show de bola. Para começar, um assunto super importante para todos os desenvolvedores que vão entrar no mercado de trabalho ou que já estão no mercado de trabalho são finanças. A gente sabe que quem entra no mercado de trabalho na TI ganha geralmente bem. E geralmente gasta também bem. E aí, quais são as suas dicas para quem está começando e para quem já está na área para ter esse controle financeiro? Bom, eu acredito que esse não é um problema só de quem trabalha com tecnologia. Na verdade, em todas as áreas, as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, na hora de controlar as suas finanças. Acaba que na tecnologia, isso acaba sendo um problema maior, porque as pessoas ganham um pouquinho mais, acima da média, assim como você disse anteriormente, e acaba que quem ganha mais acaba gastando mais também. Isso, ocasionalmente, pode acabar proporcionando que essa pessoa acabe se endividando mais. Exato. E isso é um grande problema. Bom, não existe uma receita de bolo para a pessoa aprender a controlar as suas finanças, mas o que a gente costuma indicar é que elas tenham uma forma de visualizar tudo aquilo que elas gastam. Seja anotando num pedaço de papel, seja tendo o hábito de consultar a fatura do cartão de crédito mensalmente, né, de maneira regular, olhar o extrato da sua conta bancária. Isso ajuda bastante a pessoa a ter clareza. O que eu costumo ouvir de quando a gente dá esse tipo de sugestão para as pessoas, né? Cara, você tem noção dos seus gastos? Eles falam, não, eu sei tudo que eu estou gastando. Fala, então me diz aí, começa a me detalhar teus gastos. E aí a pessoa vai falando, e aquilo não representa o gasto dela, porque no final das contas ela ganha X, está endividada, né? E não soube dizer o porquê. Então, assim, a primeira coisa, tenha um olhar mais detalhado sobre os seus gastos. Eu acho que esse é o passo 1 de quem quer organizar suas finanças. Seja alguém que trabalha com tecnologia, seja alguém que não trabalha com tecnologia. Muito bom. A gente geralmente acha que sabe, mas as contas elas vão aumentando e você vai pagando e chega uma hora que você fica descontrolado e não quer ver mais. E aí vira uma bola de neve e aí ferrou. É difícil sair desse ciclo. Isso é verdade. É muito comum, né? É natural que as coisas subam de preço. E é muito engraçado. Por exemplo, uma das coisas que mais tem reajuste de preço, e é uma coisa que atinge a todo mundo, é, por exemplo, a conta do supermercado. A gente já teve aí altas significativas nos preços das coisas que a gente consome diariamente, coisa de 20%, 23% a mais em um ano. Então imagina, se você não tem um olhar detalhado para tudo isso, você começa o ano, vamos supor, né? Uma pessoa que começa o ano gastando R$1.000 de supermercado. Acredita aí que a grande maioria talvez gaste isso, até porque é difícil gastar menos do que isso. A pessoa começa o ano gastando R$1.000, ela vai terminar o ano gastando 1.200. Nós estamos falando aí de 20% a mais. Só que ela vai terminar gastando 20% a mais. Só que no primeiro mês, ela já vai gastar um pouco a mais. No segundo mês, um pouco a mais. Quando chegar lá no final, não vai ser só uma diferença de 200. Vai ser uma diferença de quase R$1.000. E o que vai acontecer isso? Bom, eu gastei o dobro do que eu esperaria. Né? E se a pessoa não tiver esse planejamento, tiver esse detalhe, ela vai percebendo que o dinheiro dela tem cada vez menos poder de compra, ela vai se endividando e não vai saber o porquê. Exato. Então é importante a pessoa ter... Eu, por exemplo, faço controle. Eu sei quanto é que eu gastei de mercado no mês passado. Então é importante ter essa visualização, uma maneira de visualizar. Hoje em dia é muito fácil. Né? Se você, assim como eu... Bom, eu não faço... Eu vou falar uma coisa, eu não faço mais, na verdade. Antigamente eu
fazia tudo nos aplicativos, né? Sim. Então tem alguns aplicativos, não sei se pode citar. Pode aqui, falar. aplicativo. Por exemplo, o Guia Bolso é um bom aplicativo. A gente usa o Mobilis. Mobilis, conheço o Mobilis também. Legalzinho. Se você não quer ter o trabalho de ficar tendo que registrar tudo, você pode usar um aplicativo, vincular esse aplicativo à tua conta bancária, ao teu cartão de crédito, e aí você vai ter essa visualização. Ele gera gráficos, ali você vai saber. Você consegue, inclusive, criar metas de gasto por área. Saúde, educação, alimentação e tudo mais. Mas se você não quiser... Eu parei de usar aplicativo, porque os aplicativos iam mudando de dono, e aí parava de fazer a interface com o banco. E aí eu parava de ter útil para mim. Então, hoje em dia, eu baixo a minha fatura mesmo e fiz uma maneira de integrar com o Excel. Então, é uma sugestão. Sim, Excel ele é livre, né? Então tem que... A gente até fez um podcast sobre Excel que o pessoal acha vai aproveitar porque precisa. Ser um desenvolvedor vai ter que colocar muita coisa no Excel para você se controlar. Não só de finanças, né? A gente usa o Mobilis que ele integra legalzinho com os bancos lá, então faz o controle já básico do que a gente precisa, mas mesmo assim tem que chegar lá e configurar muita coisa na mão ainda. Tem que ir lá, botar os dados, botar o valor, o salário, tem muita coisinha que ele não pega, tem que lembrar do que é, né, da fatura, que parece um nome lá, fala, cara, o que é isso mesmo? Uma coisa que eu tô tentando melhorar, né, é na hora de você fazer, quando você faz um Pix, por uma instituição que não seja um Pix pessoal, né? Normalmente o nome não é o nome da lanchonete que você foi. E aí depois fica um buraco lá no teu orçamento, você não sabe isso aqui, o que é e tudo mais, e aí você tem que ficar correndo atrás. Sobre esses aplicativos, essas integrações, né? Eu tenho as minhas dúvidas se o que dá mais trabalho. Se é você ter que regularmente ficar revendo isso, ou hoje eu faço de uma maneira bem simples, tá? Eu reduzir todas as minhas despesas a um único cartão de crédito, exatamente para não precisar ter que ficar olhando X faturas diferentes. Então eu tenho basicamente um cartão de crédito e um extrato bancário. Eu baixo a fatura do meu cartão de crédito no formato PDF e já importo, que agora o Excel ele importa PDF, né, em formato de tabela. Antigamente não fazia, né? Aí tu tinha que pegar linha a linha, era meio trabalhoso. Então, copiar, Você abre o Excel lá, importar dados, e aí tem lá o formato PDF, ele te mostra as tabelas que tem no PDF. Você importa para dentro do Excel, e aí já está tudo ali dentro. E faça a mesma coisa com o extrato bancário. No meu banco, no caso, estou usando agora o Banco Inter. O Banco Inter, à medida que eu vou gastando, eu já consigo ir classificando. Então, se eu faço um Pix, eu já posso dizer, isso aqui é da categoria alimentação. E a mesma coisa na fatura do cartão. Então, basicamente, quando dá o final do mês e chega a hora de eu fazer essa rotina minha, né, de gastos, né, pra saber, eu só tenho que baixar 2 PDFs, abrir eles no Excel, copiar e colar e já está categorizado. Basicamente, eu gero um gráficozinho ali para saber o que estou gastando mais, menos. Meio que visual prático ali já do que está controlado, não. Isso. Eu gosto de fazer algumas outras coisas, né? As pessoas, eu não sei como as pessoas preferem fazer. Eu crio 2 curvazinhas no meu gráfico. Tá? Eu crio uma curva de média móvel de 4, 5 meses atrás e crio uma de 2 meses. Aí eu consigo saber para onde está indo meus gastos. Entendi. E aí eu vejo se gastei muito com cafeteria. Se eu continuar nisso, eu vou passar aí. Vai ser um gasto a mais do que o de costume. Falando um pouquinho da planilha, o que você acha importante para todo mundo colocar na planilha também de economia, de reserva, né, de poupança, de investimento? O que você acha que faz sentido ali para quem está começando na área agora e também depois complementando a resposta para quem já está na área aqui há algum tempo? Perfeito. E não tem nada disso ainda. Tá, muito bom. Muito boa pergunta. Primeiro, deixar claro que a reserva de emergência não é uma opção. Tem gente que pensa assim, não, eu não preciso porque meus gastos estão controlados e tudo mais. E eu já vi algumas pessoas, até lá por conta do Além de Contas mesmo, a gente recebe bastante feedback, bastante depoimento, algumas pessoas que tinham as finanças controladas, mas por conta de uma emergência que acontece na vida de qualquer acaba se endividando. Então, por exemplo, você não sabe, mas pode ser que você precise de dinheiro para uma despesa médica. Mês passado eu tomei uma multa. Então, para pagar uma multa. Tem coisas que já são mais previsíveis. Você sabe que todo janeiro você provavelmente vai ter que pagar o seguro do carro,
você vai ter que pagar material escolar, caso você tenha filhos, você vai ter que pagar, enfim, IPVA e por aí vai. Mas, além disso, saiba, as emergências vão acontecer. Você não está imune a isso. Então, é essencial que você separe uma parte do teu orçamento e destine aquilo para fazer essa reserva. Cada um vai ter uma necessidade maior, né? Normalmente, o tamanho da família vai determinar isso. Se eu sou um cara solteiro, então, bom, as minhas necessidades vão suprir apenas a mim mesmo. Então, as minhas emergências vão ser menores. Agora, se você tem uma família, 2, 3 filhos, uma esposa, que talvez não trabalhe e tudo mais, pode ser que você careça de mais emergências ao longo do percurso. Então, o valor, né, vai estar muito atribuído ao tamanho disso tudo. Né, a quantas pessoas estão ali embaixo do seu guarda-chuva, vamos dizer assim. Exato. Ainda mais colocando o risco, você falou das emergências que podem acontecer, isso é um fato, mas sempre tem que olhar, falar, quanto tempo que eu faço? 3 meses, 6 meses de reserva de emergência, do que eu preciso ali do básico? Não. Qual que é a tua dificuldade de você hoje, talvez, sair de uma empresa, sair do teu CLT ou do PJ, ou se tem uma empresa também, quebrar? Quanto tempo leva para você se recolocar no mercado e poder gerar uma renda de novo? Você tem que colocar isso na conta. Qual que é a dificuldade que você acha para você mesmo para que você consiga se recolocar de alguma forma? Então tem que colocar essa conta na cabeça. Sim. Também. É legal, né? Porque como a TI, né, é uma área que muito promissora, quer dizer, não é mais promissora, né? É uma área que está aí, tem bastante vaga e tudo mais. Os profissionais de TI costumam não se preocupar um pouco com isso, né? Falar, vou sair daqui e amanhã eu já estou empregado. Isso pode até ser verdade, mas você, para se alocar rápido, de repente quanto você está esperando ganhar numa nova alocação? Você pode ganhar mais ou pode acabar ganhando menos também do que você ganhava anteriormente. Principalmente se você já está há um tempo, né, trabalhando com tecnologia. O que eu penso o ideal é que você tenha pelo menos 6 meses de reserva de emergência. Então, vamos supor que você tem um salário líquido de R$5.000. Bom, vai ter gente que vai ter mais, vai ter gente que vai ter menos. Leve para a sua realidade. Sim. Vamos supor que você tem um salário líquido de R$5.000. Aquilo que cai na tua conta, né? Depois que você já pagou imposto, já pagou se você é CLT e tudo mais. Vamos chegar no CLT e PJ. Boa, muito bom. Então, o ideal é que você tenha pelo menos 6 meses de salário. Então, 5 vezes 6. R$30.000 guardado em um investimento, né, de baixíssimo risco, que você possa sacar aquilo a qualquer momento. Sim. Tá? Então, existem vários... Não é guardado na conta esses 30 mil. É colocar num investimento que ele possa também se valorizar com inflação. Isso. Hoje em dia, os próprios aplicativos de bancos, eles já oferecem isso. CDB, CDI, o próprio Tesouro Selic também, que é um investimento super seguro, você pode sacar a qualquer momento. Então, assim, o ideal é que você pegue, antes de qualquer coisa, antes de você pensar em ficar milionário, que eu sei que é o sonho de todo mundo que trabalha com tecnologia, então o ideal é que você faça essa reserva de 6 a 12 meses, falei o mínimo, né? De 6 a 12 meses de salário, né? E deixe isso numa aplicação que você possa sacar a qualquer momento. Agora, você tem que lembrar que, né, se você é uma pessoa que tem bastante gente embaixo do seu guarda-chuva, né, você tem que ter uma preocupação maior com tudo isso. E não negligenciar isso. Tá? Porque isso costuma ser um fator determinante, né, financeiramente falando. O que eu vejo? Eu vejo que algumas pessoas atropelam, em alguns casos, essa etapa. Então a pessoa fala assim, não, eu ganho super bem e, cara... E vai ser assim para sempre, eu não preciso ter uma reserva de emergência. Deixa eu investir aqui. Deixa eu comprar as coisas, deixa eu eu vou fazendo dívida também. Às vezes ele não tá com dívida, mas ele tá comprando coisas e aquelas coisas não são fáceis de vender, fáceis de dar algum problema. Exatamente. Carro, casa. E aí adiante a pessoa acaba se enrolando. Exato. Então tem que ser bastante prudente nessa hora. Algumas pessoas têm um sentimento, e eu já percebi isso algumas vezes. Tipo assim, pô, cara, mas porque o que acontece? Normalmente essas contas, que você bota o dinheiro da reserva de emergência, não rendem a melhor coisa do mundo. É uma correçãozinha ali só para o teu dinheiro não se desvalorizar. E as pessoas ficam assim, pô, meu dinheiro está aqui, essa coisa quase não rende. Vamos lá, não é isso que vai ser o fator determinante para o seu sucesso, para o seu progresso financeiro. Então, isso aí é um resguardo, não é isso que vai determinar o seu sucesso. Mas é importante que você faça. Exatamente. Outro ponto fundamental é reserva de emergência não é reserva de dinheiro para você investir em outra coisa.
Ah, tô guardando dinheiro, então tem um dinheiro guardado lá, apareceu uma oportunidade. Pra comprar um carro. Daí fala, não, vamos gastar aqui. E daí rápido a gente consegue falar, não pode ser assim. Você comprou, geralmente, os maiores problemas que acontecem, as emergências, acontecem quando você não tem dinheiro. E é bizarro. Então tem que ficar muito preparado para isso. Exatamente. Quando você tem esse tipo de planejamento, tem uma coisa que às vezes é um pouco é fácil de falar, mas às vezes é um pouco mais difícil das pessoas compreenderem na íntegra, assim, né? Internalizarem o quanto aquilo vai ser bom para elas. À medida que você consegue fazer uma reserva de emergência, né? Ter uma quantia ali que vai te dar uma certa liberdade, porque você não vai ter grandes preocupações com essas intempéries que vão acontecer, isso te permite também você tá mais sossegado, né? Você tem uma mente mais tranquila, você consegue se planejar melhor a longo prazo. Então, quando você quiser comprar um carro, fazer uma viagem, fazer estudar, fazer uma nova faculdade e tudo mais, você vai conseguir fazer um planejamento mais conciso. Porque você sabe, assim, que o dinheiro não vai ser o fator primordial que vai afetar esse planejamento. Então, isso te dá uma perspectiva maior de alcançar os seus objetivos. E isso também te dá uma satisfação. Te dá uma grande satisfação. Eu acho que todas as pessoas tinham que experimentar isso, pelo menos em algumas áreas. E, claro, a gente sabe, é difícil. É muito fácil a gente falar de planejamento, falar de reserva, de emergência, quando boa parte das pessoas, na verdade, estão um passo anterior, né? Elas estão... Sim, estão tentando ganhar dinheiro para passar o mês. E algumas estão afundadas em dívida mesmo, né? Então, assim, antes da sua reserva de emergência, cara, faça um bom controle financeiro. Olhe bem para os seus gastos. Você vai perceber que tem coisas ali que fatalmente você não precise. Óbvio que eu não estou falando da pessoa... Cara, o cara ganha R$2.000 e tem uma família inteira para sustentar. Sim. Essa pessoa precisa ver uma maneira de ganhar mais, porque é difícil, as coisas são caras. A gente vive, né, num país que as coisas aumentam de preço, tem muita incerteza e tudo mais. Então, assim, não estou falando disso. Se essa é a tua situação, você está endividado, não é porque você não controla bem suas finanças. Você está endividado porque você precisa ganhar mais. Mas se você já tem uma renda considerável, né, e ainda assim está lutando com isso, então tenha um olhar criterioso de verdade sobre as suas dívidas. Reflita sobre cada uma daquelas coisas que estão ali. Se você vive sem, né, a gente costuma lá na linha de conta falar isso. Eu vivo sem ou eu não vivo sem isso? E você vai ver que tem muita coisa ali que você não vive sem. E tem coisa que você vive sem, que aquilo pode sair do seu orçamento. E você pode utilizar isso que vai sair do seu orçamento por uma reserva de emergência que vai te dar essa liberdade lá na frente. Exato. É difícil porque é um projeto de longo prazo. E a gente tem uma mania de querer ser mais imediatista, né? Querer o nosso benefício a curto prazo. Se eu quero o carro, eu quero para ontem. Se eu quero comprar aquilo, eu quero para ontem. Então é importante você ter essa reflexão, viver um pouquinho abaixo ali da tua renda. Eu costumo dizer o seguinte, é essencial, independente de quanto você ganhe, que você viva alguns degraus abaixo da sua renda. De maneira bem prática, né? Vamos usar o exemplo aqui, a pessoa ganha R$1.000. Então você pode separar aí 10 degraus, cada degrau seria R$100, né? 10 vezes 100, 1.000. Então é importante você viver alguns degraus abaixo da sua renda. No início, talvez se você esteja lutando ainda com as despesas, você vai viver um degrau abaixo da sua renda. Eu vou gastar 900. E o que eu vou fazer com esses R$100? Esses R$100 você vai começar a guardar para sua reserva de emergência para poder planejar um futuro próspero lá na frente. Exato. Um futuro mais tranquilo lá na frente. E aí, adiante, você vai ver que você vai conseguir pegar até uma parte desses seus recursos reservados e investir em você mesmo. Isso vai proporcionar que você ganhe mais, tenha um faturamento maior e consiga viver o quê? Alguns degraus mais abaixo da sua renda. Porque amanhã, quando você estiver ganhando, em vez de 1.000, 2.000, você não vai precisar de tudo isso para viver. E aí você vai poder viver 2 degraus abaixo da sua renda. Se cada degrau ali é 10%, nós estamos falando de você vai poder investir ou guardar numa reserva de emergência R$400 todos os meses. Sim. E isso não parece, porque parece pouco, né? A gente fala de R$100, de R$400, e realmente com R$100 o dia você não faz nada. Mas quando você começa a colocar isso num longo prazo, isso começa a se acumular, lá na frente faz diferença. Tem um livro muito bom que vai tocar nesses assuntos, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Famoso. É um livro famosíssimo, curtinho, né, bem direto,
bem ilustrado, né? As histórias são bem ilustradas, assim, o autor, eu não lembro agora qual é o autor, mas ele cria de uma maneira bem interessante. Quem? Não, Napoleão Hill? Talvez sim, talvez seja o Napoleão Hill. Se você não quiser ler, talvez você consiga achar ele em audiobook na internet. Tem, no YouTube vai ter audiobook. E ele vai falar exatamente sobre isso, tá? É importante, não negligencie. Eu não sei qual é a maioria do teu público aqui, a idade. A maioria está começando na área, está tentando começando entender como é que a TI funciona. Os nossos alunos são basicamente 50% que estão estudando, entrando na área, fazendo o primeiro curso, e 50% migração de área. Entendi. Então são os dois públicos mesmo. Um que não tem renda ainda, tentando entender, está começando a ganhar seu primeiro salário, e um às vezes que está trabalhando em algum lugar que não ganha bem e quer migrar para a área de TI porque sabe que a área de TI ganha mais. Então desses 50%, tem muitos que estão migrando uma área completamente diferente, sabe? Não fazem nada perto de TI. E 50% desses 50% fazem algo que já tem uma TI ali do lado. Fala, cara, eu acho que TI vai dar mais dinheiro que eu estou fazendo aqui. Sei lá, trabalho com advocacia, mexe com sistemas e é legal TI. Eu vou tentar dar uma olhada nesses caras aqui também. Tá, perfeito. Independente se você está em um dos dois grupos, né? Se você é o jovem que está iniciando na carreira, ou se você está migrando de área, no caso do jovem, ele vai ter o tempo a seu favor. Então, se você começar a investir um pouquinho hoje, e esse investimento que eu estou querendo dizer assim, a tua reserva de emergência, o teu dinheiro que vai servir para você investir em você num curso de inglês, investir aí na plataforma Refatorando, seja lá no que for, isso vai fazer total diferença lá na frente. Tá? Ou se você também tá migrando de área, já está 30 a mais, vamos dizer assim, acho que deve ser nessa faixa, 30 a mais, cara, isso também vai fazer diferença, porque você talvez tenha uma família, você talvez tenha mulher, tenha filho e tudo mais, e você fatalmente vai se deparar com as despesas ali na frente, né? Seja para você, seja para as pessoas que estão embaixo do seu guarda-chuva, e você vai precisar desses recursos. Então, não negligencie esse pouquinho. Verdade. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, seja fiel no pouquinho, não adianta, tem muita gente que fala, não, a hora que eu estiver ganhando bem, eu vou guardar. Esquece. Se você não consegue administrar bem, quando você tem pouco recurso, quando você tiver muito, você também não vai conseguir administrar bem. E eu estou te falando isso com experiência própria, porque eu já passei por essas fases, né? Já tive todos esses problemas de ganhar pouco e não saber administrar, e de ganhar muito e não saber administrar. E essa é uma armadilha que muitas pessoas caem. No meu caso, tinha uma época que eu era mais jovem, né? Ainda sou jovem, mas era bem mais jovem. E eu ganhava muito bem, só que eu ainda não tinha esse conhecimento, não sabia administrar minhas finanças. E aí você vê, é uma armadilha, né? Uma pessoa ganha bem e não sabe administrar bem, eu acabei adquirindo uma dívida enorme. E isso me custou lá na frente ter que pagar tudo isso. Então, assim, a melhor hora para você começar, independente de onde você esteja, é agora. Começa a administrar bem, independente de quanto você tem. E é muito doido, que às vezes o pessoal, desculpa interromper, o pessoal fala assim, vou gastar, vou viver, vou fazendo. Só que dívida, pessoal, você pode ir preso. Então, vira uma bola de neve, chega uma hora que dá ruim de verdade. Então, você fica negativado, você não consegue comprar mais nada, e aquilo começa a te influenciar negativamente, mentalmente, no teu trabalho, o que você está fazendo, porque fica uma preocupação absurda. Então, você não produz, você pode ser mandado embora, você pode acabar com a tua empresa, família destruída. Então, é uma bola de neve que é perigosa mesmo. Não é só para falar, vou guardar dinheiro para ficar ricão, ficar de boa. Não. É para você não se ferrar mesmo. Então, tem que ter cuidado com isso. Não adianta só falar que vai guardando, vive um pouquinho abaixo. Outro medo que eu falo que é muito importante é que, assim, se você aumenta o teu poder de consumo ali, o teu padrão de vida, é muito difícil regredir. É muito difícil falar assim, não, tudo bem, eu consigo aqui baixar um pouquinho meu estilo de vida. Não consegue. Então, se você vai para algum lugar patamar, aquilo mentalmente faz que seja difícil você voltar. Dificílimo. Primeiro eu quero deixar claro que eu nunca fui preso. de ser preso. Não, mas isso é verdade mesmo. Eu nunca fui preso, mas eu já tive sérios problemas com cartão de crédito. Eu tive que ficar um tempo sem ter cartão de crédito, efetivamente. Não porque eu queria, porque as instituições não me davam cartão de crédito, porque eu fiz uma dívida enorme. Até que eu já tinha pago a dívida, mas eu era visto como um mau pagador ainda, né? E aí eu não tinha acesso Tem que ir ao pouco. E não, isso influencia várias áreas da tua vida. Várias áreas da tua vida. Então eu tô
eu tô falando Causa aqui, própria. causa própria, cara. Eu já passei dessa fase, né? E eu posso te dizer com alguma segurança, né? O quanto isso é nocivo pra tua vida. E uma outra coisa que eu percebo, e era como eu vivia no passado também, que a pessoa quando tá com dívida, ou quando a pessoa tá vivendo ali, às vezes você não tá com dívida, mas você ganha X e gasta X, né? Uhum. Você gasta tudo que você ganha. É que a pessoa, ela perde a capacidade de se planejar num longo prazo. Ela perde a capacidade dela de sonhar, porque ela precisa olhar sempre para amanhã. Ela tá dependendo do dia seguinte para pagar conta de luz, ela tá dependendo do dia seguinte para tudo na vida. Então, se ela tem um desejo, por exemplo, né, vamos falar aqui da área de TI, né? O cara, ele trabalha na área de TI, ele sabe que ele tem um potencial grande, mas ele tem o desejo de trabalhar para uma empresa estrangeira, por exemplo, ganhar em dólar. Ele vai precisar investir na carreira dele, seja numa aula particular de inglês, seja fazendo um intercâmbio. Só que se ele está vivendo com a conta fechando, ganha X e gasta X, como é que ele vai se planejar para isso? Então esse cara, ele não vê isso como uma possibilidade. Então ele deixa de sonhar. E ele pensa, cara, minha vida vai ser isso aqui. Eu tenho que olhar para o hoje, eu não posso almejar muitas coisas porque eu dependo do meu dia a dia, do salário de hoje, para pagar a conta de amanhã. Então é muito mais nocivo do que parece. Eu acredito que uma vida financeira organizada, o maior benefício de uma vida financeira organizada é que ela te permite sonhar. Ela te permite botar as coisas que você tem lá dentro para fora. Sabe? Poxa, então eu quero fazer o que da minha vida? Eu cheguei num ponto que agora eu posso... Tá, qual vai ser o próximo passo? Vou dar um próximo passo de maneira mais autônoma. Não vai ser o dinheiro que está ditando para onde eu vou. Né? Seja você empreender, seja você fazer uma viagem, seja você comprar tua casa própria, seja você, enfim, começar a construir sua família. E é difícil pra caramba sair dessa bolha. Você vira... o que eu falo é que a bolha é magnética. Então, você não necessariamente você vai para uma bolha e aquela bolha te domina, por exemplo, mentalmente, num lugar que o pessoal não pensa para frente, trabalha alguma coisa que o pessoal nunca vai mudar. Não, mas você também se atrai por esse tipo de bolha. Então, você fica preso ali naquelas pessoas, naquele lugar, naquela mentalidade, naquela visão, tanto familiar, quanto de empresa, quanto de amigos. Então, é muito difícil sair dessa bolha. Quando você tá querendo falar assim, cara, eu não quero mais ficar nesse patamar, ganhar isso, gastar isso e quero mudar, você tem que, uma bravura. Você fala assim, cara, eu quero mudar, não dá mais. E você tem que renegar muita coisa. A tua bolha, a tua profissão, o teu tempo, a família às vezes fala assim, eu preciso cuidar disso primeiro, para depois cuidar de vocês, ou voltar, né, para ter estabilidade para cuidar de vocês, senão vai dar ruim. Então é uma bravura, né? E quanto mais se fica ali, menos se tem reserva de emergência, menos se tem essa coisa, se não sonha, dá ruim. Cara, você tocou num ponto que realmente eu diria que é o âmago da questão, assim, né? É o cerne, é o coração do problema. Existem algumas coisas que vão te influenciar diretamente, né? Então, assim, a tua família, a educação que você teve, né, o seu pai, sua mãe, os seus tios, parentes, né, e o ambiente onde você vive ali, trabalho, faculdade, seja lá o que for. É muito comum, né, uma pessoa estar numa família, né, e aí você vê o teu parente compra uma casa ou compra um carro novo e você, caramba, existe uma pressão social sobre você do tipo, cara, se você não tem um carro novo, se você não comprou uma casa, você é um fracassado. Exatamente. Isso não é verdade, cara. Ninguém sabe aquilo que você está construindo, a maneira como você pensa. Vamos lá, talvez você tenha o desejo de ter um carro novo, ter uma casa, está tudo certo. Mas você não precisa se endividar para fazer isso. Exatamente. Né? E no trabalho é a mesma coisa, né? Você começa um trabalho novo e aí você vê que vai todo mundo arrumadinho e tudo mais, e o cara tem N camisas da Lacoste. E você, cara, eu preciso gastar dinheiro aqui com roupa, preciso comprar um relógio novo, eu preciso também mais bem apresentado, eu preciso ir almoçar com todo mundo. Cara, talvez você não tenha renda para isso. Tá tudo bem. Não vai ser isso que vai fazer o fator determinante do teu ambiente de trabalho. Se você é um bom profissional, você vai progredir sem nada disso. E sair negar esses desejos, porque no final das contas a gente quer ser reconhecido também, né? Seja no nosso ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho. Sair disso, cara, é um trabalho diário. Uma coisa eu posso te garantir, você nunca vai deixar de ter esse tipo de sentimento. Você o tempo todo
Eu já perdi a conta de quantas vezes abri o aplicativo do Web Motors para comprar um carro novo. Cara, é verdade. Às vezes, de madrugada, minha esposa vai estar vendo esse podcast aí. Ela fala, pô, mas tu nunca me contou isso. Claro, eu não quero despertar o desejo em você. Mas você, cara, pô, beleza, pô, tem um dinheirinho ali, pô, eu acho que dá para trocar de carro. Me dá, mas, cara, pô, você precisa mesmo. Você tá fazendo isso por quê? O que você tem tá te atendendo? Né? Se você tem um carro e aquele carro tá te levando, por que você precisa de um carro melhor? Por que você precisa de um carro... Ah, não, pô, meu carro tá... Não tô falando do cara que tá com um carro velho dando problema no mecânico toda semana. O meu tá assim. Tá dando problema no mecânico. Cara, acho que tá na hora. Aí você vai lá, quanto que deu pra arrumar? R$300. Cara, será que vale a pena eu gastar mais 20, 30 mil reais pra comprar um carro que eu queria? Pra daí gastar mais ainda, que a manutenção também vai dar problema, gastar R$700? Assim, daí a gente começa a pensar, será que o meu degrau tá o certo? E aí você fica nesse dilema, né? Mas eu acredito que o meu degrau tá no lugar certo. Que não precisa, não vale a pena. Cara, não é o melhor do mundo, não é não sei o que lá, faz um barulho aqui, dá um problema ali, mas é a realidade. Eu não preciso ter o melhor carro, fazer tipo influenciador da vida aí que quer comprar carrão pra mostrar que tem. Só que o influenciador vive disso, né? Eu vivi disso e não é a minha vontade. Eu não quero mostrar pra todo mundo aqui que é essa a realidade da TI. Fala, cara, você tem que economizar, você tem que pensar lá no futuro. Esquece esse negócio de ficar esbanjando, que isso aí é coisa de pessoas que não pensam no futuro. Sim. Pensam só no agora. É muito complicado porque hoje tudo que a gente recebe de estímulo, né, na internet, seja lá o que for, desperta esse desejo na gente. Mas, você que está assistindo a gente aí, você não é influenciador, você vai ser um programador, você vai ser Exatamente. Vai trabalhar com banco de dados, seja lá qual for a área que você vai atuar, você não precisa disso. Você não precisa disso. O que você precisa é verdadeiramente refletir sobre os seus gastos. Reflete sobre aquilo. Eu preciso disso, eu não preciso. Eu estou comprando isso aqui por quê? É por uma necessidade real? Ou é porque você viu alguém, porque o seu parente comprou, e aí você precisa disso para se sentir melhor? Cara, o relógio. A gente começou a conversar do relógio e tal. Cara, eu comprei, eu não consigo lembrar de carregar, cara. Eu não, tipo assim, não tenho E já falei, cara, eu comprei à toa, eu não precisava ter comprado. Comprei pra pegar meu ego ali, eu queria usar pra academia e tal. Eu tô vendo que eu não uso e vou vender. Vou vender, botar em alguma coisa. Pra fazer rápido. Exatamente. Você citou Ele deu o exemplo do relógio, né? Uma vez eu encontrei com o Marquito numa cafeteria, não foi? Foi na cafeteria. Sim, tipo, você fala do relógio, né? Isso. E aí o Marquito tava usando o relógio, né? Pô, ninguém conhece de Marquito, cara. Foi mal, cara. Eu não sabia. Não. E o Marquito tava usando um Apple Watch, né? Pode me chamar de Marquito, né? Agora ferrou. Não, mas é hábito aí, não tem como fugir. E ele tava usando, né? Ele mostrou, falou assim, pô, ele marca aqui o teu treino, não sei o que, não sei o que lá. Já tinha comprado já? Não, você já tinha comprado e me mostrou. Falou, marca aqui o teu treino e tudo mais. E eu falei assim... E na época eu tava começando a treinar. E aí eu falei assim, será que eu preciso mesmo de um relógio para marcar o meu treino? E assim, eu faço essa reflexão quase que sobre todas as coisas que eu vou comprar. E aí eu fiz o seguinte, falei assim, cara, deixa eu ver se eu vou engrenar nesse negócio de treinar mesmo. E aí se eu engrenar, eu vou querer adicionar coisas que vão fazer eu performar melhor no meu treino. E aí eu fiquei 6 meses depois daquela data, 6 meses... Né? E eu gosto de nadar, então é muito ruim você nadar sem relógio, porque você não sabe quanto você nadou. Né? Você vai ficar contando as piscinas? Esquece, cara. A quarta volta você já não sabe, já perdeu a conta. Né? E aí eu fiquei 6 meses ali falando, cara, o que eu posso fazer para melhorar? E aí eu cheguei à conclusão. Eu falei assim, cara, se eu tiver Tudo bem que não precisava ser um Apple Watch, poderia ser qualquer outro. mas aí eu fiz uma análise ali e falei assim, cara, se eu comprar um relógio vai me ajudar a performar melhor. E de fato foi isso que aconteceu. Eu fui lá, comprei o relógio, comecei nadando, mas vendo minha marcação, eu criei uma meta pra mim. Agora eu preciso nadar mais. Já sei quanto eu nado, meus batimentos e tudo mais, e agora eu preciso. E isso tem sido uma rotina. Né? Exato. Então aquilo que você vai... É muito importante assim, que as pessoas tenham essa noção. Aquilo que você vai comprar precisa te servir de algo para melhorar a tua vida. Mas é que tá, você comprou, daí chega na questão de gastar ou não gastar. Você gastou, comprou, mas você não comprou o melhor, o mais top, o mais caro. Não, tem exatamente melhores, com certeza. Porque tem uma média ali que você pode gastar muito mais.
Sim, sim. E aí a galera quer gastar isso e muito mais, porque é o top, é o que tá todo mundo usando, é a parada do momento. É o cara que quer aprender a tocar violão e compra o melhor violão. Exatamente. Tipo, pode ser que você chegue num ponto que você precise do melhor. Mas, cara, você não tá nesse ponto ainda. Eu tô nesse dilema, na verdade eu já resolvi. Porque eu comecei a correr recentemente, e aí eu quero comprar um tênis de corrida. E aí tênis de corrida tem de todas as faixas de preço. Tem. E aí eu falei assim, calma aí, mas que corredor sou eu? Cara, eu não sou o corredor que usa o Adidas Ad-Zero Boston. Eu não sou um campeão de uma maratona. E aí eu comprei um compatível. E aquilo vai servir pra mim, né, pro meu propósito. E pode ser sim, que lá na frente eu preciso de um tênis melhor. Mas aí é bom porque eu comprei algo que me serviu pra melhorar a minha qualidade de vida, né, porque um tênis bom e tudo mais. E agora eu avancei. Sem me endividar, eu vou dar o meu próximo passo. Mas assim, eu tô falando de algo que parece simples de fazer, mas é extremamente difícil. Porque quando você tem o desejo de comprar alguma coisa, gastar dinheiro com... E o pessoal da área de TI costuma gastar com negócio de tecnologia. Muita bobeira, cara. Vê um fone novo, quer... Vê um negócio... É o setup. É, o setup dele, exatamente. Computador novo ele quer e tudo mais. Cara, é mais fácil falar do que fazer, efetivamente. Já gastou também com isso. A gente tá falando aqui da experiência. Tem um pouquinho de calma. Compre, mas tem um pouquinho de calma. Faz a reserva. Que você vai perceber por algum tempo, que aconteceu com a gente também, que geralmente quando você tem uma vontade, você tá querendo ali, você acha que precisa, quando você compra, você não precisa mais. Você fala assim, cara, sei lá, não mudou tanto a minha vida assim. Não foi uma coisa assim que, meu Deus. Aí você vai querer uma outra coisa. Isso vai virar uma bola de neve. Então, acho que ir pra trás e falar assim, cara, não precisava mesmo, vou vender, que nem o relógio, vou vender, não serve pra mim, não adianta. E aí, beleza. Eu uso o relógio desligado, cara. É loucura. É loucura total. Porque não serve pra nada. Eu pensei aqui, né? Então, eu tenho uma regra que pode ajudar você que tá vendo aí o podcast a se dar melhor aí com esse sentimento de querer comprar e tal. Pensou em comprar alguma coisa? Espera 30 dias. Isso. Fala assim, eu quero comprar um relógio, um tênis, seja lá o que for. Espera 30 dias e durante esses 30 dias você não vai morrer, você tá vivendo até hoje sem ele. Não existe isso. Não tô falando do remédio não, tá, gente? Não é remédio, pelo amor de Deus. Espera 30 dias e durante esses 30 dias você vai refletir. Primeiro, eu preciso mesmo, ou eu só quero e tudo mais. E se você tem dinheiro também para comprar aquilo ali, como que você vai fazer essa compra? Você vai olhar pro teu orçamento e falar, putz, eu vou me endividar para fazer isso? Não. Hoje em dia, é engraçado, né? Porque hoje em dia sempre que eu quero comprar alguma coisa, no caso do relógio eu esperei 6 meses, né? Mas, porque é um pouco mais caro, né? Se R$100 ali dá para esperar um pouquinho menos, 30 dias você vai refletir. Mas o que costuma acontecer nesse tempo é que a vontade passa. E aí você fala assim, putz, de fato... esqueci, vai outra coisa. Era ali na hora, então foi bom não ter feito esse gasto e tá tudo certo, e vida que segue. Exatamente. Não ir no mercado de barriga vazia. Exatamente. Não adianta. Exatamente. Isso é uma boa estratégia também. Cara, vamos falar um pouquinho mais sobre o que a gente fez a chamada de CLT e PJ. Porque o que eu vejo que acontece com os profissionais? A gente já trabalhou, nós dois trabalhando no CLT e PJ. A gente sabe qual que é a diferença disso. É uma diferença grande. Então, geralmente, quem está começando, às vezes, entra CLT, que é um salário mais baixo. Então, esse CLT, o pessoal começa a entender qual que é o desconto dele real. Chega um momento, começa a ficar triste para ver o que cai lá da conta. E tem várias nuances dentro desse contrato que precisam ser entendidas. E depois o pessoal começa a aumentar o salário, começa a ganhar melhor ali, começa a ir para outros cargos. Geralmente é para PJ. Porque chega num patamar de salário que não vale mais a pena o CLT. Tanto para ele quanto para a empresa. E aí faz o contrato PJ. E aí muda muito. Então, o que você pode dar de dica para o pessoal que está começando agora, que sabe CLT, que ganha CLT, que vai ganhar CLT, ou que também vai ganhar PJ? O que você pode falar pra gente? Tá, vamos lá. Bom, se você já começou a trabalhar como CLT, você já viu lá o teu contra-cheque, né? A série de descontos que existem ali. Olerite. Não sei se é antigaço. Nem lembro, você falou agora, eu lembrei da palavra. Você consegue ver ali a série de tributos que tem ali, impostos que você paga, descontos que você tem ali, seja
pro governo, seja para aposentadoria, FGTS, INSS e coisas do gênero. Quando você passa para PJ, primeiro que você não pode ser inocente ao ponto de achar que você vai ganhar mais a troco de nada. Tem um custo, né? Então, por exemplo, no momento CLT, ele tem alguns benefícios que a gente fala, né? Ele tem lá o seu ticket de refeição, ele tem lá o seu INSS, né? O FGTS, né? Que é aquele valor que a empresa paga para garantir um fundo de garantia para o funcionário lá na frente. 13º, ele tem o plano de saúde, ele tem férias, algumas outras empresas têm benefícios, então auxílio creche, se tem filho, se não tem, tudo mais. Quando a pessoa vai para seguro de vida, tem uma série de coisas. Detalhe, tem um monte de coisinha que vai somando. Então, quando você passa para PJ, é muito comum que o valor final que você ganha em dinheiro é maior. Acho que ninguém sai de CLT para PJ para ganhar menos. Isso não existe. Seria um péssimo negócio. Para ganhar a mesma coisa. Para ganhar a mesma coisa. Seria um péssimo negócio. Então, aí você passa para PJ e começa a ver, fala assim, poxa, eu ganhava R$3.000 como CLT e agora eu ganho 4.500 como PJ. Eu tô rico. Né? Porque quantitativamente falando, né, você está ganhando R$1.500 a mais. Ganhava 3, agora está ganhando 4.500. 50% de aumento, é muita coisa. Ninguém tem 50% de aumento aí. Do nada. Só que você precisa colocar todas essas outras coisas, esses benefícios que a gente falou na conta. Você agora não vai ter mais o teu plano de saúde, você não vai ter mais o teu ticket de refeição, você não vai ter mais o teu 13º, você não tem mais a tua aposentadoria. Então, é importante que, primeiro, antes de você fazer essa transição, se você pensa fazer essa transição, você tenha clareza sobre tudo isso. Exatamente. Você pegue tudo isso e coloque num papel. Quanto é que isso aqui dá por ano? Quanto é que meu ticket de refeição dá por ano? E se você for um pouquinho além, o ticket de refeição ele é reajustado. Quanto é que é o reajuste dele? Para você fazer uma projeção disso também. A mesma coisa é o plano de saúde. Porque, de repente, você tem mulher, tem filho, e você paga o plano de saúde para a mulher e para o teu filho. Algumas empresas no contrato PJ incluem um plano de saúde também, mas isso não é o mais comum, eu diria. Então, assim, você precisa ter clareza sobre todas essas miudezas. 13º, algumas empresas também têm o PL, né, a participação no lucro. E aí você ganha, às vezes, aquilo anualmente, né, ou a cada X tempo. Tem bônus. Você precisa ter tudo isso detalhado. Para quando você for fazer essa transição, você saber exatamente, poxa, pode ser que você passou de 3.000 para 4.500 e está tomando prejuízo. Exatamente. Porque no final das contas, somando tudo que você deixou de ter, você agora, em valores mesmo, monetário, você está ganhando menos. Então você precisa ter tudo isso muito bem claro. O que se costuma dizer, não tem uma conta fixa, mas que quando você vai fazer essa transição de CLT para PJ, se você conseguir fazer ali um multiplicador, então você ganha 3, passa a ganhar 6, então multiplicou por 2, você fez um negócio bom. Exatamente. Né? Abaixo disso, você fez um mau negócio, acima disso você fez um bom negócio, um excelente negócio. Exatamente. Então é importante você ficar atento a essas coisas. Mas aí tem uma ressalva. Às vezes as pessoas são muito desorganizadas, que é aquilo que a gente estava falando. É isso que é o problema. Anteriormente. O cara que tem problema com dívida, não consegue se organizar. Hoje ele ganha R$3.000 no contrato CLT e ele é forçado a, por exemplo, fazer uma aposentadoria. E o que costuma ocorrer, e não é um caso isolado, acontece muito, é que o cara, ele não é uma pessoa organizada, ele sai do CLT, ele vai para o PJ, e agora ele não é mais forçado a fazer uma aposentadoria. Né? E acaba que ele não se planeja. Ele ganha mais, né? Ele às vezes até consegue guardar um trocadinho, mas ele não sabe, ele nunca parou para fazer a conta se aquele dinheiro que ele está ganhando a mais e que ele está guardando é o suficiente para ele se aposentar lá na frente. Ele não contabiliza quanto que ele vai precisar ter de montante acumulado daqui a 30 anos, 40, se ele vai se aposentar. Uma coisa é certa, vai chegar essa data. Cara, 65 anos mais ou menos de aposentadoria, então é um negócio complicado. Para você, em teoria, parar de trabalhar. Se você quiser parar de trabalhar um pouco antes, vai ter que juntar a grana antes ainda. E a aposentadoria do governo, que o teto é R$7.000. E você tem que pagar o máximo desde agora.
para poder se aposentar com esse valor. E talvez daqui a 30 anos vai ser bem diferente a realidade. Então, para você conseguir parar de trabalhar ou trabalhar menos, como é que você se planeja? Como é que você faz essa curva de gastos atuais, futuros, para você conseguir se aposentar? Como é que você calcula isso? Tá, primeiro deixa eu fazer uma observação. É legal o que você falou, né? O teto é R$7.000. E agora aconteceu duas coisas, né? Uma parte do público pensou o seguinte, que a galera mais jovem que tá começando, pô, R$7.000 eu tô feito. Exato. Cara, é tudo que eu precisava que resolveu a minha vida. E tem uma outra galera, que é o cara, né, 30 a mais, que já tem família, tá fazendo a migração de carreira, tudo mais que fala assim, pô, R$7.000, cara, isso não dá pra nada. Não dá pra nada. Não dá pra comprar carro, não dá pra trocar de carro, não dá pra viajar, não dá pra levar todo mundo, escola das crianças. Cara, comprar roupa, comprar comida, tudo isso aí, viver naturalmente é bastante caro. Então, os dois grupos pensaram de maneira diferente agora, né? Mas uma coisa é em comum entre esses dois grupos, né? A pessoa quando está entrando para a área de TI, que está ganhando um pouquinho mais, ou essa pessoa que fez a migração do CLT para o PJ. E é uma conta errada que eu vejo muito comum as pessoas fazerem. Que elas têm um objetivo de patrimônio, valor. Então eu quero ter 1 milhão. Com R$1 milhão, Tô resolvido. eu tô resolvido. Tô milionário. Tô milionário. Seja com 1 milhão, com 2 milhões, seja lá o que for. E a pessoa esquece que é o seguinte, se a pessoa tem 30 anos, né, e ela vai se aposentar ali, vamos supor que ela se aposente com 60 anos. R$1 milhão daqui a 30 anos, se ela tem 30, né, daqui a 30 anos, já não vai valer mais tanta coisa assim. Né? Não vou dizer que não vai valer, normal, né? Porque a inflação normal... Se tu comparar, vai dar uns R$200 mil. Olha, se você botar uma inflação média aí de 8, 10% ao ano, cara, eu nem sei fazer, não vou arriscar fazer essa conta aqui de cabeça, mas assim, sei lá, vai valer R$100 mil, vamos supor. Exatamente, por aí. E aí, cara, com R$100 mil você se aposentaria hoje? Você vai viver um ano e acabou. Você vai viver um ano e acabou, você não tem mais dinheiro pra nada. Pra nada. Então, é importante que você tenha sabedoria para fazer essa conta da maneira correta. Eu vou tentar te dar alguns insights aqui, algumas dicas de como você pode fazer, o que pode te auxiliar a fazer essa conta. Se você é muito jovem, primeiro você tem que ter em mente que o teu custo de vida vai aumentar. Então hoje você está só preocupado de repente em pagar a tua academia, pagar um aluguel, uma prestação de um carro e tá tudo certo. Comprar o setup. Tá tudo certo. Mas o teu custo de vida vai aumentar. Eu diria que ele vai triplicar, quadriplicar daqui a algum tempo. Né? Porque você vai ter uma família, você vai ter que, talvez precise morar numa casa maior, ou então até mesmo você que já é casado, já tem mais de 30 anos e não tem filho, daqui você pode ter mais 1, 2, 3 filhos. Então, o valor que você vai precisar ter mensalmente certamente vai ser um valor maior do que aquilo que você tem hoje. Então você precisa pensar nisso também. Então, além do seu valor, você vai precisar de um valor maior, você vai precisar ter a sabedoria de saber corrigir esse valor, no mínimo a inflação, ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqui no Brasil hoje a gente deve estar com uma inflação média de 11% ao ano. Então você tem que considerar isso na hora de você juntar o seu patrimônio. Lembrando que a inflação ela é flutuante, né? Ela hoje está em 11, amanhã ela está em 13, e daqui a 2 anos pode estar em 7, pode estar em 8, enfim. Você precisa estar atento a isso tudo. Então você vai pensar o seguinte, olha, eu tenho que juntar. Hoje eu gasto R$10 mil para viver com a minha família. R$10 mil daqui a 30 anos, corrigindo a inflação, seria quanto? E você tem que ter esse número em mente e começar a acumular o capital para ter esse valor acumulado na data que você pretende se aposentar. Exatamente. Aí você pode pensar assim, cara, é impossível, jamais vou me aposentar, porque eu fiz a conta aqui e dá muito dinheiro. Calma, você tem o tempo a seu favor. E aí, nesse momento, a terceira dica é você vai precisar desenvolver uma nova skill. Você vai precisar aprender sobre investimento. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque diferente do cara que é CLT e que erradamente não está preocupado com isso, porque ele tem uma garantia de aposentadoria do governo e tudo mais, se você está migrando para o PJ, por exemplo, cara, nada te garante nada. Então você vai precisar desenvolver uma maneira de fazer o teu dinheiro render mais, para que você consiga efetivamente acumular esse valor e geralmente, lá na frente. Quem migra para PJ quer exatamente isso. Quer ter mais o controle do dinheiro dele, para ele poder colocar em algum lugar. Na maioria das vezes não é isso, né? Na maioria das vezes o pessoal vai gastar. Então a gente está falando sobre isso aqui por causa disso. Então você vai ter que pegar esse dinheiro
que sobrou, né, desse lucro a mais que você teve do CLT para o PJ, para realmente fazer reserva de emergência, fazer investimento, fazer esse dinheiro render juros compostos para no futuro realmente você conseguir minimamente se aposentar ou conseguir investir em algumas coisas que vão te dar renda também, renda passiva, aluguel, terreno, e aí pode falar de outras coisas aqui, mas acho que não é o foco, que é muita coisa também, tinha que ser um outro podcast, a gente pode até voltar a falar isso. Pode ser. Que tem vários tipos de ativo que você pode pensar em fazer isso, e geralmente quem trabalha com TI já tem uma skill técnica maior, que consegue fazer isso, está na frente do computador o tempo inteiro, então tem que estar aberto a isso para poder estudar e melhorar isso. Às vezes são pessoas autodidatas também, tem bastante conteúdo na internet Muito, que fala sobre isso, mas assim, eu só não tenho certeza se a maioria das pessoas que sai do CLT para o PJ faz isso já pensando em ganhar mais e investir. Eu acho que a maioria faz só pensando em ganhar mais, poder gastar mais mesmo. Exatamente. E aí é um grande problema, né? E falando assim, como experiência própria também, de quando eu fiz essa migração na minha carreira, e também daquilo que eu observo das pessoas que a gente conhece, cara, o cara só ganha mais. Mas assim, ele não vê que ele tá cavando um buraco ali adiante, porque ele tá ganhando mais, o custo de vida dele tá maior, né? Então hoje, se ele gastava, sei lá, se ele ia num restaurantezinho ali de 20, 25 reais quando era CLT, agora ele tá indo no de 40. Se ele ia na academia que custava 100 reais por mês, agora ele tá indo na de 300. Exatamente. Né? E tudo mais. E ele não tá juntando, às vezes até tá juntando, mas o que ele tá juntando não é o suficiente para garantir que ele vai poder ter o mesmo padrão de vida que ele já tem hoje, daqui a 30 anos, quando ele estiver lá para os 60 anos. Considerando o quê? Quando ele tiver com 60 anos, o custo de vida dele vai ser maior. Provavelmente ele vai gastar muito mais, quer dizer, provavelmente não, certamente ele vai gastar muito mais com plano de saúde, por exemplo. Remédio, seja lá o que for. Ah, mas eu sou saudável. Vai acontecer. Né? Você com 60 anos, você não vai de repente estar querendo mais tanto pegar um Uber, ou você vai querer já ter um carro, vai querer ter um carro automático, né? Tudo mais. Então, você vai precisar ter mais recurso. Isso é fato. Você pode não ter. O que eu vejo também que é muito comum, as pessoas não se preparam para isso, e às vezes quando elas estão ali na faixa dos 40, 45, 30, 40, de 30 a 50, vamos dizer assim, elas têm uma qualidade de vida muito boa, sabe? Elas têm recurso, elas até conseguem juntar um dinheirinho. Tá no ápice ali de produção, vamos dizer assim. Ela tem uma qualidade de vida boa, mas aí quando passa ali, né, porque a tua renda, ela vai fazendo isso aqui, né? Se você não se planejar, a tua renda ela vai fazendo isso aqui, chega uma hora que está aqui e fatalmente a tua renda começa a cair enquanto o teu custo começa a aumentar. E aí ali na frente ela precisa diminuir a qualidade de vida dela. Morar num lugar de repente que não é o lugar que ela gostaria, começa a frequentar os lugares que não é o lugar que ela frequentava antes. Então assim, é importante você ter sabedoria. Esses três pontos. Você precisa saber fazer essa conta de quanto você vai precisar, corrigindo isso a inflação. Você vai precisar economizar para poder construir esse patrimônio e você vai precisar desenvolver uma skill nova, que é como fazer esse dinheiro render. Exatamente. Né? Não dá para ficar parado lá. E isso não é reserva de emergência. A reserva de emergência é obrigatória. É obrigatória. Aí acabou a reserva de emergência, juntei, tá aqui, tá no potinho aqui. Beleza, agora eu vou fazer o pote pro futuro, para outras coisas. Isso. E isso tem que ser dividido também. Ó, eu posso fazer um potinho ali para trocar de carro, meu carro tá ruim. Pode, mas tem que ser planejado no futuro, tem que guardar por mês, tem que fazer esse dinheiro render também sozinho ali, pra daí falar, cara, guardei, fiz o meu planejamento, você tem que aproveitar a vida também. Não dá pra ficar um negócio só pensar no futuro, não dá assim. Perfeito. Dá pra ser mão de vaca, mas dá pra ser um gastador. Então compra ali também 2 degraus abaixo do que você poderia pagar num carro, numa casa, mas sempre pensando no próximo passo, que é, como é que eu, principalmente, com uma skill que eu ainda não tenho, como é que eu estou investindo nisso? Outra coisa também que o Warren Buffett fala, né? Você não pode perder dinheiro, então não vá loucamente investir em Bitcoin ou meme coins ou essas coisas da vida, fazer coisas loucas. Então, passo a passo, estude bem antes de colocar o dinheiro, que o dinheiro não volta. Então, invista com cautela, diversifique bem, né? A gente tem um monte de podcast da vida aí falando muito conteúdo. Não vou ficar repetindo, mas principalmente para o desenvolvedor de TI, que é um cara que ele vai ganhar naturalmente mais, ele é um mercado que depende muito de você, se você estuda mais, conhece uma skill nova e tal ali,
e vai para um lugar, às vezes você ganha muito bem. Então, ele é uma armadilha, muitas vezes, que parece muito estranho que um profissional que manja muito bem de tecnologia, tá no computador o tempo inteiro, ganha bem, ele faz dinheiro, às vezes até não parece que não tem esforço, porque é só ele que consegue fazer aquilo, não tem alguém que consiga fazer, e ele resolve o problema, e aí ele propriamente não consegue ir para o próximo passo, que é guardar dinheiro, é fazer aquilo render de verdade para ele. Então ele ganha um atrás do outro. Então... assim, sobre a construção desse patrimônio, primeiro que você não precisa ser um gênio, não precisa ser um gênio, assim, você vai estudar na internet e tudo mais, mas é muito provável que você chegue a uma conclusão que hoje tem alguns fundos de investimentos profissionais, né, que você consegue... Tô falando de coisa séria, né? Tem um monte que é golpe, mas você consegue depositar o teu dinheiro ali e esses tem profissionais do outro lado, equipes e tudo mais que fazem esse dinheiro render com uma certa tranquilidade. O que a gente faz... Eu faço. É. Porque eu não tenho paciência. Eu gosto de ver o mercado, mas eu não tenho paciência de aplicar eu sabendo na teoria daquele negócio lá por trás e ver notícia. Eu não tenho tempo para isso. Não gosto de fazer, primeiro, e não tenho tempo. Mas eu sei que é necessário. Então eu tenho uma agência de investimento que cuida do meu dinheiro, que eu não coloco o dinheiro para eles investem. Não, tá tudo na minha conta, tudo bonitinho, eu controlo, eu sei que faz sentido, dou o relatório e falo assim, cara, o lucro tá sendo bom, a rentabilidade tá sendo boa, gostei disso aqui. Faz a diversificação do jeito que eu queria. E eles sabem muito mais sobre eu, porque quando eu ganho, eles também estão ganhando. Então é um ganha-ganha mútuo. Então eu não fico parado, eu invisto o que dá para investir e cuida para mim do meu investimento. E tá tudo no meu nome. Então tem como você fazer isso sem acreditar, sem fazer alguma coisa de golpe. E não vai atrás desses caras que falam assim, ó, você colocou 1.000 aqui, eu vou te dar 2.000 de retorno. Isso não existe. Sobre isso, a gente pode até criar aqui um parâmetro que vai fazer com que você não caia em nenhum golpe. Que é o seguinte, qualquer investimento que te prometer mais de 1,5%, 2% ao mês é golpe. É golpe, cara. É golpe. Aí você pensa assim, pô, mas Bitcoin... Esquece. Olha só, os maiores investidores do mundo, num longo prazo, não estão conseguindo fazer isso. Estou falando dos bilionários, né? Então, se alguém te prometeu, você viu na internet ali, cara, aqui ó, tá dando 2% ao mês, aqui eu vou botar X e daqui a tanto tempo, é golpe, você tá caindo num golpe. E você, mais do que isso, né? Poxa, a gente sabe que às vezes a gente trabalha muito, ganha dinheiro, né? Ganhar dinheiro não é uma coisa fácil. Veja aí, né? A maioria das pessoas aí estão passando algum tipo de dificuldade financeira. Cara, depois que você pega aquilo, você tem que ter um cuidado com aquilo também. Não sair deixando na mão dos outros aí que estão prometendo um monte de coisa. Então, tá esse parâmetro aí para você. Qualquer anúncio de investimento, curso, seja lá o que for, que vai te dar mais de 2% ao mês, corre que é golpe. Você tá caindo numa furada. Corre que é muito tá golpe. Bom? Não existe. Se você descobrir um aí, fala pra gente que a gente avalia aí. Pode mandar mensagem aí que a gente vê aí e fala se é golpe ou não é. Porque não existe pão grátis. Não existe. E se tem, pra mim é muito engraçado, se tem alguma coisa que tá dando mais de 2% ao mês e a galera tá falando pros outros pra poder investir, não faz sentido. Não faz sentido, eu vou botar todo o meu dinheiro lá. Exatamente, eu vou falar, vou ficar quieto e vou ganhar sozinho. Porque isso aqui tá muito bom pra ser verdade. Então não existe. Se você pegar uma calculadora aí, tem um monte de calculadora online aí, bota ali, ó, você deposita, sei lá, R$200 por mês, com juros de 2% ao mês, por 10 anos, e vê quanto é que isso vai dar. E aí você me diz se isso é real ou não. Porque senão iam ter um monte de milionário no mundo. Exatamente. E não é verdade. Hoje tem, sei lá quantos habitantes no mundo, 8 bilhões de pessoas, a imensa maioria tá comendo, tá trabalhando para pagar a comida no dia seguinte. Se fosse tão fácil assim, né, o cara não ia estar na internet falando, ele ia estar fazendo sozinho aquilo ali. Então fique bem atento a isso. Principalmente você que está fazendo aquilo ali, aquele recurso, para a tua aposentadoria. Isso é uma outra coisa assim, que eu já percebi que acontece em alguns casos. O cara trabalha, tá ali na faixa dos seus... Né, já está pensando em se aposentar, e ele tem um montante, porque ele já conseguiu acumular alguma coisa. Cara, aquele montante é um montante que ele não pode expor a risco.
Porque a vida dele futura tá dependendo daquilo ali. A família dele vai depender daquilo ali. Então, o ideal é que aquele montante esteja num investimento muito mais seguro. E aí o cara pega aquilo ali e compra em Bitcoin. É uma loucura, isso é verdade. Cara, beleza, ganhou dinheiro. Que ótimo. Pô, tal. Mas ele poderia ter ficado sem nada. E a relação desse risco e desse retorno, vale a pena? O quanto ele ganhou, né? E o quanto ele poderia ter perdido. O cara botou, sei lá, X ganhou 2X. Pô, dobrei. Pô, muito bom. Agora ele poderia ter deixado da aposentadoria dele e da família dele. O risco vale a pena? Você tem que ter sempre também isso em mente. Enfim, você que está trabalhando, que está pensando em fazer isso, você vai precisar desenvolver essa skill. Leia bastante. Tem bastante livro aí no mercado. Depois, Marquito, o pessoal quiser mandar mensagem aí, a gente pode indicar... A Lente Contas, tá aqui o arroba. Boa, bota lá na Lente Contas, a gente indica algumas literaturas. E você tinha citado também anteriormente que tem um site que o cara consegue fazer... Boa, verdade. É muito legal para quem está começando a fazer essa conta de mudar de CLT para PJ, e até antes de fazer essa transição, para você realmente entender quanto que custa um funcionário CLT. Para você saber quanto que você custa para a empresa também. Então, se você ganha R$3.000, a empresa não te paga R$3.000. Ela paga muito a mais. E quanto menor o salário, quanto mais baixo o salário, então você ganha R$1.000, geralmente vai para quase 2. Se colocar todos os benefícios, tem benefícios que são muito bons de algumas empresas, não que eu lhe pague só para você e para o governo, só para você e para o governo é um pouquinho menos. Mas dependendo do benefício, são muitos reais a mais. Então, às vezes, dá o dobro. Então, se você ganha 1.000, às vezes a empresa está te pagando R$2.000. E aqui uma conta muito de padeiro. Se você custa R$2.000 para uma empresa, que a empresa está ali para ganhar dinheiro, é fato. Você tem que dar um lucro para ela ou diminuir o custo dela, né? Então reduzir o custo ou aumentar o lucro. Só para isso que a empresa funciona. Senão não tem ninguém louco querendo fazer uma empresa e sendo contratar alguém para poder fazer alguma coisa lá. Então é basicamente isso. Se você não dá um lucro a mais de R$2.000, não vale a pena te pagar. Então você tem que saber que você tem que produzir mais de R$2.000. E essa conta, às vezes, para quem está entrando, não bate. Não é muito fácil você entender que você tem que dar lucro. A empresa tem que vender um serviço, senão não dá, não bate a conta. Então, a empresa, no final do dia, tem que ter um lucro de pelo menos R$2.500 para fazer valer a pena pagar o teu salário, pagar os encargos, gerenciar, vender um produto, ter todo o trabalho de fazer tudo isso. E é um trabalho com muito risco. E aí, beleza. Essa conta. Essa planilha, que a gente vai botar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo aqui, você vai lá, você coloca o teu salário, ele vai fazer uma conta automática de todos os encargos que vai para o fundo de garantia, para o 13º, para as férias, então 30 dias de férias do ano. Então tem várias coisinhas lá, plano de saúde, vale refeição. Ele coloca na conta e quanto que você realmente ganha por ano, o teu valor líquido, né, que você vai ganhar no final de tudo isso, de um ano inteiro, e quanto que você custa também para a empresa, para você ver esse valor que é pago e quanto que sobra para você, de verdade. Aí na mesma planilha você consegue colocar o valor que seria o certo, justo, para fazer essa conta para PJ. Então qual que é a ideia da empresa? A empresa ela não vai te pagar mais. Então se você custa 3.000 CLT, ela vai te pagar quanto custaria para ela pagar o CLT, então vamos supor que seria R$6.000, ela vai te pagar esses R$6.000 em cash. Só, tô te pagando aqui uma nota fiscal e você vai pagar, receber em PJ. Só que qual que por trás da lógica do PJ? Eu tenho que ter uma empresa. Então eu sou empresário agora. Eu vou prestar nota, vou prestar um serviço para a empresa. Eu vou trabalhar com programação? Vou. Isso é fato. Então no CLT você tem um regime, uma ideia, até um sindicato, que agora são sindicatos novamente, que desconta ali um valor, e você PJ. PJ é uma empresa que presta um serviço que tem uma tributação, que você vai ter que pagar essa tributação para o governo também. Tem seus custos. Tem seus custos, então tem contador, tem outros custos ali que você é obrigatório pagar. Tem um INSS obrigatório também, se você não paga, dá problema também, então é o mínimo, você tem que pagar ali um salário. Então, todas essas taxas você vai ter que descontar do valor que você ainda está recebendo, dos R$6.000. A DARF, né? A DARF, exatamente. Depois tem o contador.
e depois você vai ter que fazer a conta de como é que você vai fazer essa conta que você falou da aposentadoria, do fundo de garantia teu, do investimento, fora o que você recebia para poder viver. Então você vai ter que colocar na conta a alimentação, as férias. Tá, como é que eu trabalhava lá 11 meses e ganhava um mês de férias? Agora você vai trabalhar 11 meses, no mês que você não vai trabalhar, você não vai receber. Então você tem que colocar essa divisão de dias de valores para aquilo fazer. Dependendo do teu plano de saúde, você pode ter uma despesa de saúde que o CLT iria cobrir. Exatamente. E o PJ você vai ter que tirar do teu bolso. Exatamente. Né? Então, porque os planos de saúde para PJ para CLT são bem diferentes. Exatamente. Quando você entra numa empresa que tem CLT ali, às vezes você não tem carência, porque já tem um monte de pessoas da empresa ali naquele plano, ela faz uma carência sem problema. Quando você migra para PJ, você entra lá, às vezes tem carência de 6 meses, algumas coisas. E é um valor maior também. Eu já vi algumas pessoas que trabalham com PJ e que não pagam plano de saúde. Não, é uma insanidade. Isso é uma loucura. O cara pensa o seguinte, pô, não, mas é que aí são, sei lá, R$200, R$300. Cara, mas isso pode tirar do jogo. Exatamente. Entendeu? Você tá deixando de pagar R$300, R$400, mas você pode ter uma despesa de 100 mil. Porque despesa médica é caríssimo. Dependendo do que aconteça, é caríssimo. Você ficar aí, graças a Deus nunca precisei, mas ficar internado num quarto aí, cara, Não, abraço. O dinheiro vai pro ralo. Abraço. Então, assim, tem tudo isso. Eu estava falando aí, eu estava pensando aqui, e eu pensei um pouquinho também na minha história, né? De quando eu fiz. Eu basicamente trabalhei com PJ a vida inteira. Uhum. Eu também. E eu fiquei pensando em alguns casos, lembrando de algumas pessoas, né, que a gente conhece. E eu tenho para mim, tá? E eu não tô falando isso como regra, nem nada disso. Mas que assim, se você tá pensando em fazer essa migração do CLT pro PJ, organiza a tua vida antes. Uhum. Organiza a tua vida antes, sabe? Controla tuas despesas, controla teus gastos, sabe? Planeja, deixa a tua vida já mais ou menos planejada. Não precisa ter tudo numa ponta do lápis, assim. Macro ali do organiza a tua vida, tô tranquilo. Tô tranquilo. Aqui. Até porque, por exemplo, existe um risco maior até de você ficar um tempo sem trabalhar, por exemplo, como PJ. Porque como CLT, muitas vezes você tá 10 anos numa empresa, o dono da empresa faz uma conta, né? Eu tenho que mandar esse cara embora, vou ter que pagar ali a multa rescisória para ele. O cara trabalha aqui há 10 anos, eu vou ter que pagar, dependendo do salário. É muito engraçado que fala assim, a empresa vai pagar, vai me dar o dinheiro. Falo, não, a empresa descontou do teu salário a vida inteira. Ela tá fazendo uma rendinha ali para se tiver que mandar você embora, ela vai pagar. Então, ela tava juntando dinheiro. Exatamente. Também. Mas o empregador, ele tem essa ponderação, né? Porque ele não quer dar mais 40% em cima do teu FGTS. Quando você é PJ, cara, o cara, de um dia pra noite, ele pode virar pra você e falar assim, meu amigo, pô, a gente não precisa de você aqui mês que vem. E aí? Como é que você ficou? Então, assim, antes de pensar em fazer essa migração, eu acho que é muito prudente organizar toda a tua vida. Tá? Quer dizer, organizar a tua vida é prudente em relação a qualquer coisa. Mas, assim, tenha em relação a isso. Porque eu vejo, não é incomum, a pessoa fala assim, pô, vou ser PJ porque eu vou ganhar mais e vou resolver. Não vai resolver. Se tu tá desorganizado, vai ser pior. E eu te falo por experiência própria. Quando eu saí lá atrás de CLT para PJ, eu não era uma pessoa organizada. E isso não foi bom para mim. Exatamente. Porque, por exemplo, eu fiz uma dívida grande de imposto lá atrás, por erro meu e também por erro da empresa de contabilidade que prestava serviço na época. E, cara, foi um estorvo. Foi um estorvo pra minha vida, entende? Tive que pagar multa, um monte de coisa. Eu só descobri... Isso é outra coisa também. Vou aproveitando aqui o gancho, né? Quando eu fiz lá atrás, migrei para PJ, tinha duas maneiras de fazer esse controle dos impostos, né? Que era o seguinte, a empresa de contabilidade que eu contratei, ela me oferecia 2 serviços. Um serviço era, olha, eu te mando os boletos dos impostos mensalmente, você paga e me manda o comprovante, tá? E isso custa X reais por mês, o nosso serviço. Ou eu te mando um boleto nosso, com a descrição ali de todos os impostos, tudo certinho, com os nossos serviços, você paga e a gente faz tudo por aqui. E aí eu falei, pô, a segunda opção me parece muito mais simples, você vai me dar um boleto só, e eu vou pagar um boleto e você vai fazer todo o resto. É isso.
E aí eu escolhi por essa opção. Acontece que foi passando um tempo, a empresa não fez o combinado, não fez o trabalho certo. Então ela se enrolou lá na hora de pagar alguns impostos meus, né? E aí quando eu fui ver, eu descobri isso da pior maneira possível. Na época a gente usava talão de nota fiscal, né? Hoje em dia é a nota fiscal eletrônica. Mas na época era um bloco aí, pra você que não sabe, tinha um bloquinho. Escrevia mesmo. Você escrevia e botava o CNPJ da empresa, que você tá passando a nota e tudo mais. Acabou o meu talão de nota fiscal e eu fui precisar de um talão novo. Quando eu fui pegar, e tinha que ir na prefeitura para pegar o talão novo, a prefeitura falou assim, olha, eu não vou te dar um talão porque você tá cheio de imposto atrasado. Cara, é verdade. Vinha com o certificado da prefeitura, que vinha de lá mesmo. Eu não sei como é que é aqui em Curitiba. Nessa época era lá no Rio de Janeiro. E aí a empresa falou assim, a prefeitura falou, não, cara, você tá devendo um monte de imposto aqui, eu não vou te dar um talão novo. Foi isso aí, quando eu comecei a fazer era 2008, 2009, era talão ainda, cara. É a mesma coisa hoje em dia, só que hoje em dia tu preenche, né, um formulário na internet. Né? O teu formulário de nota fiscal, quando você vai passar uma nota. Então, a prefeitura não me deu um talão novo, eu estava trabalhando e não podia emitir uma nota fiscal, porque não podia ter um talão novo, estava devendo os impostos lá, só iam me dar depois que eu pagasse. Caramba. Era um dinheiro que eu não tinha, porque não estava organizado. Tinha que pedir para amigo meu passar nota para mim. Falei, pô, fulano, cara, tem como tu passar nota esse mês para mim? E aí se dá um rolo do caramba. Dá um rolo, porque isso é assim até hoje, dependendo do quanto você fatura, a tua empresa fatura, você vai cair numa margem de imposto a ser pago. Então, quando você está pedindo para alguém passar nota para você, bem dizer, você está aumentando o faturamento do cara, amanhã ele pode ter que pagar mais imposto. No final do dia, você está sonegando, quase. Exatamente. Aí... Mas não dá para falar que não acontece, porque, cara, é um desespero para poder receber esse, e é justamente o que a gente quer falar. Não seja essa pessoa. Porque Exatamente. Aí você tá burlando, você tá sonegando, cara, se você fizer isso, vai dar ruim em algum lugar. Essa é outra skill que o cara que passar de CLT para IPJ vai precisar minimamente, não precisa ser um expert, não precisa ser um contador, mas vai precisar minimamente desenvolver. Você vai precisar entender um pouco sobre isso tudo, até para garantir que a empresa de contabilidade que você contratou o serviço tá fazendo tudo certinho. Né? Por exemplo, você vai precisar fazer um imposto de renda de pessoa jurídica da tua empresa. Hoje talvez você só faça da pessoa física. Você vai ter que fazer dos dois. Como é que você vai fazer isso? Então tem que ter tudo isso. Você vai ter que aprender isso também. E é pra isso que esse podcast é isso. Exatamente. É que, cara, ninguém fala isso. Ninguém fala isso, né? Realmente eu não vejo muito conteúdo. Nunca vi, é verdade. É verdade. E eu já apanhei, já apanhei com isso. Todo mundo apanha e muito. Cara, parece que é todo ano o PJ ele apanha com alguma coisa. Porque daí tem uma regra nova, tem uma lei nova, tem um faturamento novo. O pessoal física também apanha. O que não é fácil mesmo. Não é fácil. E ser adulto não é fácil. E aí, depois de um tempo que a gente nessa época não tinha, tem o MEI também. Aí tem o MEI, tem o AIRELI, tem o não sei o quê, aí tem o limitada, tem o lucro presumido, tem, cara, várias formas. E daqui a 6 meses mudou tudo? Mudou tudo. Então, ou se paga mais imposto para lá na frente saber isso aqui, então você tem que estar ciente de tudo isso, que é uma coisa complicada. E é a realidade. Você vai trabalhar com TI, todo mundo tá entrando aqui na Refatorando, vai trabalhar com TI, cara, batata. Em algum momento vai virar PJ. Não tem jeito, é uma regra, parece, que chega num certo valor que você vai ganhar PJ. E aí você vai ter que assumir toda essa bronca aí. Então tem que estar ciente que existe esse universo. Então a gente já falou aqui várias skills que o cara que... Tem que ser, cara. Cara, você já tem que ser o menininho da TI já, você já tem que ser o cara da TI, você já vai ter que aprender sobre investimento, vai ter que aprender minimamente sobre contabilidade. E, cara, não vai parar por aí, hein? Não vai parar. Você vai ter que aprender muita coisa. A parte boa é que você é uma pessoa inteligente, né? Trabalha com TI. Tá vendo esse podcast aqui? Você chegou até aqui, você tá vendo isso aqui, cara. Você já é um cara diferenciado. Muito diferenciado. É verdade. Porque não é fácil. É verdade. Mas é bom. É bom. É muito bom. Comparado com todo o resto, nossa, cara, é 200 vezes melhor. É verdade. Só que tem essa realidade que o pessoal coloca também uma dificuldade. Fala, nossa, também tem que cuidar. Cara, todas as empresas do mundo vão fazer. Mas o teu valor hora mensal, comparado com o resto, cara, com a maioria, é 1, 2, 3, 5% da população. Então... Exatamente. E muitas vezes você vai trabalhar de casa. Então tem uma série de benefícios aí em torno disso. Vai ter mais controle sobre o teu tempo, para poder viajar, de repente, mais e tudo mais. Só deixar um parênteses aqui de uma coisa. Você não precisa ser um expert, a gente está falando de ter que fazer a contabilidade ali. Você não precisa ser um expert de contabilidade, não.
Hoje em dia, por exemplo, tem sites na internet, não vou falar nome aqui, mas que você contrata um serviço ali, dependendo do tamanho da tua empresa, pagando ali 150, 200 reais, não sei quando você está vendo aí esse podcast, e eles fazem todo esse trabalho. O que você precisa saber é conferir. Não, fizeram tudo certinho, tá aqui o imposto e tudo mais, mas você não vai precisar efetivamente ter que fazer nada. Por exemplo, no serviço que eu pago, eles fazem inclusive a minha declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Então eu não preciso nem me preocupar com isso. Mas eu preciso o quê? Que eles me mandem um comprovante da declaração, tá, eu entro lá, olho, vejo se tá tudo certinho. E aí tá tudo certinho, bola pra frente. E tem muitas empresas que fazem isso cara, especificamente empresas que fazem só para contratação de funcionários de TI, de PJs de TI. Então tem também na internet, até umas entrarem em contato com a gente para fazer parceria. Legal. Mas a gente não faz... Tem uma azul boa. Aí, não sei se foi aqui. Não é azul, não era azul. Essa da azul eu gosto bastante. Cara, mas avalie bem, porque também elas dão um problema também, não é fácil. Sim. O contador vai te dar um problema, a empresa vai te dar um problema, porque é uma coisa difícil de gerenciar. Porque assim, você tem que estar atento, você tem que estar monitorando, tem que saber a regrinha. Você não pode ter o trabalho de fazer. Fazer na mão, cara, é muito complicado. Mas tem que... esquece. Na mão você não vai fazer. Não vai fazer, cara. Isso. Esquece. O teu foco é aprender TI, evoluir tua vida e ganhar mais dinheiro para pagar alguém mais especializado para fazer o teu trabalho. Exatamente. Sempre assim. Cara, foi uma conversa muito boa. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. O @ do Além de Contas tá aqui para vocês seguirem lá. Acompanhem, recomendo, que é bom mesmo. Tem muita dica, muita coisa muito bacana lá. Dê uma olhada que vocês vão gostar. Obrigadão, Paulo. Muito bom te ver de novo. Muito bom, Marquito. Marco. Eu que agradeço. Tamo junto. Sempre que precisar, a gente tá aí. Show de bola, cara. Muito obrigado. Valeu. Obrigadão. Até mais. Valeu.